Manifesto que trata de coisas que infelizmente não são bonitas, mas são necessárias de serem refletidas. Manifesto público. A grave crise sanitária que atinge o mundo inteiro já ceifou mais de 450 mil vidas no nosso país, das quais mais de 27.400 só aqui no Rio Grande do Sul. Na data de hoje, são esses dados. A Covid-19 escancarou ainda mais as desigualdades sociais no planeta e no Brasil. Suas consequências são vistas a olho nu, sentidas e sofridas por milhares de pessoas e famílias. Além das mortes, da dor e do sofrimento, a mais cruel de todas é a fome, que atinge quase 20 milhões de brasileiras e brasileiros todos os dias. Essa fome não é aquela sensação biológica que normalmente se tem antes da hora das refeições e que atinge pessoas de todas as classes, como também não surgiu com a pandemia do coronavírus. A fome de qual falamos aprofundou-se no país sobre os alicerces do negacionismo, especialmente do governo federal, e por causa da ausência, morosidade ou fragilidade das ações e políticas públicas para conter a Covid-19 em todas as esferas de governo. A fome da qual falamos é aquela estrutural, fruto da desigualdade social e que impossibilita o acesso aos alimentos, mas está na periferia e nos centros das cidades, nas comunidades indígenas, quilombolas e rurais, e agravou-se com os inúmeros retrocessos ou a extinção das políticas sociais nos últimos anos. A fome da qual falamos é a sentida por quase 200 mil pessoas desempregadas, somente na região metropolitana de Porto Alegre, que, portanto, não possuem recursos para comprar comida, gás de cozinha, no valor de quase R$100, e muito menos pagar por remédio, entre outras necessidades básicas e imediatas. Estas pessoas estão entre os mais de 14 milhões de desempregados e desempregadas no Brasil, situação que a reforma trabalhista prometia resolver com a geração de empregos e, na verdade, somente aprofundou. Estas e estes trabalhadores e trabalhadoras também enfrentam dificuldades para alimentar suas famílias, pois o custo da cesta básica consome quase 60% do salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo atual deveria ser de mais de R$5.000, de acordo com a sua lei de criação, Decreto 399 de 1938, reafirmado pela Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988. A fome pela qual falamos é causada pela privatização dos bens comuns e pela subordinação da produção de alimentos, como, por exemplo, o café, o açúcar e o milho. A lógica das commodities, o negócio monopolizado por grandes empresas que concentram a propriedade da terra, da água e das sementes. E, no mundo financeiro, transforma-se comida em mercadoria a ser estocada e negociada quando pagar mais valor. O direito humano à alimentação adequada, assim como também à água, é condição essencial para a manutenção da vida e deve ser central numa sociedade democrática. Esse direito está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição Federal, em seu artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. O Papa Francisco, ao longo da sua jornada, de seus encontros com movimentos populares e de suas cartas e encíclicas, vem alertando sobre a fome e apontando as suas causas. Este sistema já não consegue se aguentar. Temos de mudá-lo. Temos de voltar a levar a dignidade humana para o centro. Que sobre este pilar se construam as estruturas sociais alternativas de que precisamos. E afirmou que a luta dos pobres por terra, teto e trabalho é digna porque são direitos sagrados. Lutar por eles não é nada de estranho, é doutrina social da Igreja. Por esta razão, conclamamos todos e todas a somar-se na luta contra as dores da miséria, da fome, que atingem tantos irmãos e irmãos nossos. Por isso, exigimos que os governos, em todas as esferas, respeitem e garantam o artigo 6º da Constituição Federal. Não medindo esforços nem recursos financeiros para acelerar a aquisição de distribuição de vacinas para imunizar toda a população, bem como para garantir o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Implantando, ampliando políticas emergenciais, como a renda emergencial nacional e estadual decentes. Destinando merenda escolar para as crianças de famílias inscritas no Bolsa Família. Isentando todas as famílias inscritas no Bolsa Família das contas de água e de luz, enquanto durar a pandemia. Atendendo efetiva, constante e adequadamente as comunidades indígenas e quilombolas, especialmente nas questões de saúde e alimentação, mas também na defesa dos seus territórios. Implantando políticas públicas que garantam a renda básica permanente. Retomando ou criando programas para fortalecimento e estímulo da agricultura familiar e camponesa, com a produção de alimentos saudáveis, entre os quais o Programa de Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar. Garantindo investimento imediato de 1 bilhão no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para fomento da agricultura familiar e atendimento à rede de assistência social, cálculo estimado por especialistas que estudam o tema. Fortalecendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, revisão e aumento dos valores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FINED, e uma campanha intensa, orientando priorizar compras da agricultura familiar e camponesa. Realizando compras governamentais da agricultura familiar e camponesa para hospitais, quartéis, presídios, etc. Conclamamos também a todas e todos, lutadoras e lutadores sociais, sociedade civil, igrejas, movimentos sociais, movimento sindical, partidos políticos, a apoiarem e participarem da construção de estratégias comunitárias, como os comitês locais de combate à fome, aceleração da vacinação, cozinhas comunitárias e solidárias, organização de hortas caseiras e ou comunitárias, a potencializar campanhas articuladas, como as do Comitê Gaúcho de Emergência no Combate à Fome, do CONSEA-RS, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e parceiros a fortalecer ou impulsionar articulações das iniciativas territoriais que lutam por dignidade, conscientização das causas da fome e pela construção de um projeto popular para o nosso país, unindo-se em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Os bispos do Brasil, na mensagem da 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB,
Afirmam que não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora. Contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo. Como pediu o Papa Francisco, digamos juntos de coração: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá.